Pessoal, continuando aqui então, a parte 2, agora a gente vai continuar os exercícios sobre atos administrativos aí, o conceito relacionado a eles, tá? 16º, existem atos administrativos produzidos por agentes de entidades que não integram a estrutura da administração pública, certo ou errado? Certo. Mas que nem por isso deixa de qualificar-se como tais, como caso certos atos praticados por concessionários e permissionários de serviços públicos quando regidos pelo regime jurídico de direito público. Perfeito? É a nossa definição. Olha só. Declaração unilateral do Estado ou de quem o represente. Então, produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei sob o regime jurídico de direito público. Aqui, ó, matei a questão. E sob sujeito ao controle do poder judiciário. Então, questão correta aí, porque trouxe aí o conceito de atos administrativos. 17. No caso a administração pública seja suscitada a se manifestar acerca da construção de um condomínio em uma área supostamente irregular, mas se tenha mantido inerte, em silêncio. Esta ausência de manifestação, ou seja, se manteve em silêncio, será considerado um ato administrativo? Não, porque só vou considerar como um ato administrativo se a lei assim teve o quê? Essa previsão, mas não teve essa previsão, então não será considerado aí, então, um ato administrativo. Produzirá efeitos jurídicos independente da lei. Independente da lei, não. Tá errado, então, continua errando ainda mais aí a questão, ok? Questão 18. Caso a SUFRAMA pretenda alugar, certo? Uma nova sala. Então, estou tentando alugar uma nova sala para nela realizar curso de formação de novos servidores. O contrato, olha só, contrato de locação nessa hipótese em razão do interesse público, apesar de ser regido pelo direito privado, ó, já está me dando outra deixa, será considerado tecnicamente como ato administrativo. Então, primeiro, contrato não é ato administrativo e não pode ser regido pelo regime jurídico do direito privado. Então, resposta está errada essa questão aí também, perfeito? Questão 19. Atos materiais da administração. Também são quem? Os chamados de fatos administrativos, perfeito? Da administração de mera execução, enquadram-se no conceito de fato administrativo, certo? Então, errada a nossa questão aí, beleza? Então, atos materiais praticados pela administração pública, que não são atos de mera execução de determinados atos administrativos, não tem como conteúdo uma manifestação. Então, eles não são atos administrativos, ok? Eles são considerados fatos administrativos, como a gente já falou. Questão 20. Embora a função administrativa seja atípica para os poderes judiciários e para o poder legislativo, por enquanto está certo, no exercício da função administrativa, esses poderes praticam ou não praticam atos administrativos? Acabamos de falar que praticam, quando ele está lá adjudicando uma licitação, quando ele está homologando uma licitação, quando ele está dando nomeação, certo? Dando posse, tudo isso são o quê? Atos administrativos. Então, praticam. Então, é isso que ele está falando? Sim. Então, é isso que ele está falando? Nem lembro mais. No exercício da função administrativa, esses poderes praticam. Ok, correto. 21. Aluguel. Não vai ser... Ele vai falar aluguel, vai falar contrato, vai falar que é um ato. Vai estar regime jurídico privado, não vai ser ato administrativo. Quer ver? Aluguel. TCDF, espaço para ministrar curso de especialização aos seus servidores, constitui ato administrativo
regido pelo regime de direito privado. Vai cair questão assim na tua prova? Vai cair questão assim na tua prova e você vai acertar. Questão 22. Atos administrativos são praticados por servidores, sim ou não? Sim. Ou empregados públicos, pode ou não pode? Quando há uma homologação lá na empresa pública, lá na Caixa Econômica Federal, ou uma homologação lá no Banco do Brasil, está ocorrendo um ato administrativo, sim ou não? Sim. Bem como por determinados particulares. A gente já viu, acabou de ver uma coisa, uma situação parecida com essa. A exemplo de concessionários e permissionários de serviços públicos e oficiais de cartórios, certo? Certo. Perfeito? Só lembrar aqui, ó, oficiais de cartório são particulares com munus público, ou seja, com uma obrigação imposta por lei, em atendimento ao poder público, que beneficia a coletividade. Então, não pode ser recusada, exceto em casos previstos em lei. Só para trazer a ideia aí que ele está trazendo um serviço público regido pelo direito público, e então ele vai praticar um ato administrativo, porque o ato é o quê? Declaração unilateral do Estado ou de quem represente, então aqui ó, ou de quem represente, que estão englobando esse povo aí. Então por isso a questão vai estar correta aí. Questão 23. Em observância ao princípio da solenidade das formas, o ato administrativo deve ser escrito. Então a regra, o ato deve ser escrito? Sim. Certo? Podemos ter atos verbais? Podemos. Mas a regra é que eles sejam escritos, perfeito? Registrados e publicados, não se admitindo, não se admitindo no direito público o silêncio como forma de manifestação da vontade de administração. Regra novamente, pessoal, essa questão aqui é uma questão chata, para dizer assim, ó, olha, regra, nós não admitimos silêncio, certo? Qual é a exceção? Admite silêncio? Sim. Então, você tem que pensar no CESP. Como o CESP gosta de colocar. A regra geral, ele coloca, ó, não pode acontecer tal coisa. Mas lá numa lei específica diz que pode. Mas ele diz assim, ó, regra geral pode. Então, regra geral não pode, uma lei específica diz que pode. Regra geral, se cai a regra geral. Olha, pessoal, não pode isto. Você não tem que pensar, mas naquele caso específico diz que pode. Não, você tem que se comportar como uma regra geral, certo? Então, regra geral, pode? Pode. Regra específica diz que não pode? Não pode. Então, caiu no CESP. Pessoal, a regra geral é tal, mas a específica, em alguns casos, pode acontecer tal coisa. Então, ele está trazendo o exemplo para especificar uma exceção. Então, você tem que ter em mente isso quando você estiver resolvendo questões do CESP. Às vezes, as pessoas elas erram por saberem demais, certo? Por saber que existe a exceção. Mas, às vezes, ele não está cobrando a exceção. Então, numa prova, quando a pessoa sabe muito, ela tem que treinar bastante para ela saber o que o examinador está pedindo. Ele está pedindo a regra ou está pedindo a exceção? Aqui, ele pede a exceção. Então, olha, ele está pedindo a regra. Aqui, ó, olha a regra. Em observância ao princípio da solenidade, as formas, o ato administrativo deve ser escrito. Então, em observância ao princípio da solenidade, quer dizer assim, que existe de praxe algo que prevê que um ato administrativo deve ser escrito. Regra geral, é isso, a regra geral é isso. Nós temos atos administrativos verbais, apito de agente de trânsito, alguns doutrinadores falam que é um ato administrativo, que é uma manifestação unilateral da vontade do Estado, certo? Então, regra geral, por esse princípio, os atos administrativos devem ser escritos. Regra geral, ok? Ok. Registrado e publicado. Tem atos que não são registrados e publicados? Tem atos sigilosos. Mas é a regra geral novamente. Continuando na regra geral. Vou escrever aqui ainda essa desgramada, para você não errar a questão que você sabe, tá? Regra geral. Regra do Geraldo. Eu estou escrevendo Geraldo aqui ainda. Eita. Regra geral. Perfeito? Ó, não se admitindo no direito público silêncio. Certo?
Não se admite o silêncio no direito público. Também é regra geral? Também, forçadamente também. É uma questão polêmica aí, perfeito? Mas regra geral não se admite no direito público o silêncio como forma de manifestação da vontade da administração, perfeito? Uma questão chata, tá? Uma questão chata, mas tem que pensar na regra geral para você matá-la, perfeito? Quando você tiver na tua prova ou você não tiver convencido que ele está trazendo uma regra geral e você se forçar a responder, deixa em branco, senão você vai ser na tua prova penalizado quando você for fazer uma questão que for da banca ou do CESP, tá? Então a sanção do presidente da República é qualificada como um ato administrativo? Não. Sanção do presidente da República não é qualificado como um ato administrativo, em sentido estrito. Ou seja, a manifestação da vontade da administração pública no exercício das prerrogativas públicas, cujo fim imediato é a produção de efeitos jurídicos determinados. A doutrina fala que a sanção do presidente da República vai ser o quê? Olha só. Sanção do presidente da República é um projeto de lei aprovado pelo parlamento, na realidade constitui-se o que a doutrina denomina ato político ou ato de governo. Então, é esta posição, por exemplo, que Celso Antônio Bandeira de Mello, que os qualifica como aqueles praticados com margem de discrição e diretamente em obediência à Constituição. Então, está em obediência à Constituição, não estou trazendo um ato administrativo, e sim um ato político, no exercício da função puramente política. Exemplo, indulto, o que mais? Iniciativa de lei pelo Executivo, a sanção, que é o caso em tela, ou então o veto, certo? Então, lembrando, sanção, veto, indulto, que mais? Iniciativa de lei pelo Executivo, nada disso é o que? Ato administrativo, e sim o que? Atos de governo, certo? Atos políticos ou atos de governo. Questão 25. Os atos administrativos podem ser exarados por órgãos públicos? Sim ou não? Sim. Ou por particulares mediante delegação, no caso de concessão, por exemplo? Sim. Novamente, declaração unilateral do Estado ou de quem o represente. Perfeito? Questão certa. 26. Quanto ao aspecto subjetivo, olha de novo o desgramado do subjetivo aqui, ó. Lembra do subjetivo lá dos conceitos iniciais lá do direito administrativo? Quem faz, certo? O subjetivo é quem faz. Então, o sujeito poderá ser tanto pessoa jurídica, quem faz? Pessoa jurídica de direito público. Epa, deixa eu voltar aqui. Pagar isso aqui. Beleza. Pessoa jurídica de direito público, quanto o agente público, que efetivamente execute o ato administrativo. Sujeito o aspecto subjetivo, quem faz. Que ele está dizendo quem faz aqui, pessoa jurídica ou o agente público. Então, minha questão está correta. O que eu trago aqui, ó? Novamente, relembrando questão aí, conteúdo passado. Sentido subjetivo, formal, orgânico são os sujeitos. Então, subjetivo, formal, orgânico são quem? Os sujeitos. No objetivo, material e funcional é quem? O objeto, certo? Então, objeto, certo? Então, aqui, ó, subjetivo, sujeito. Objetivo, o objeto. Beleza? Questão 27. Em regra, aqui ele trouxe a regra. Veja, noção geral. Silêncio da administração pública na seara do direito público não é ato, mas um fato administrativo. É isso aí a posição de alguns doutrinadores. Vamos dar uma olhada? Administrativistas que defendem que o silêncio não é ato. Então, não é ato, mas é um fato.
Eli Lopes Meirelles, Celso Antônio Bandeira de Mello. São um dos dois maiores administrativistas que nós temos aí na área de direito. Administrativista que defende que o silêncio em regra é fato também, fato. Mas admite que pode ser ato, aqui eles podem ser ato administrativo. Aqui em cima eles não admitem isso, aqui embaixo eles admitem que pode ser ato administrativo desde que haja lei que disponha sobre isso. Quem fala isso? Oswaldo Aranha Bandeira de Mello e Maria Silvia Zanella de Pietro, perfeito? Então, voltando à questão, em regra, o silêncio da administração pública na seara do direito público não é ato, sim, mas é fato, perfeito? É o entendimento dos doutrinadores da seara aí, perfeito? Da área de direito administrativo. Questão 28. O fato administrativo trata de ações que não apresentam uma vontade, mas puramente a necessidade executória, certo? Porque o ato quem traz o quê? A vontade. O fato é o quê? Puramente executório, por enquanto está certo. Ao passo que o ato administrativo pode ser considerado uma manifestação de vontade e uma declaração de Estado com a produção imediata de efeitos. Produz efeitos ou não produz efeitos imediatos? Produz efeitos imediatos. Ok? Veja só então aqui, ó. O fato administrativo é o acontecimento material da administração que produz consequência jurídica. No entanto, não produz uma manifestação da vontade voltada para a produção dessas consequências. Exemplo, construção de uma obra pública, ato de ministrar uma aula em escola pública, ato de realizar uma cirurgia em hospital público. O fato administrativo não se destina a produzir efeitos no mundo jurídico. Olha só, não se destina. Mas aqui em cima, ó, produz consequências jurídicas, mas ele não se destina a isso, certo? Embora muitas vezes esses efeitos jurídicos ocorram. Como exemplo, então, uma obra pública mal executada vai causar danos aos administrados, ensejando a indenização. Uma cirurgia mal realizada em hospital público também resultará numa responsabilidade do Estado. Volta para a questão, então. Fato administrativo trata de ações que não representam uma vontade, mas puramente uma necessidade executória. Certo? Certo. Ao passo que o ato administrativo pode ser considerado uma manifestação da vontade, sim, e uma declaração de Estado com produção imediata de efeitos. Correto. Essa aí é a resposta da nossa questão. 29. Atos administrativos praticados pelo Legislativo e pelo Poder Judiciário submetem-se sob o regime jurídico administrativo. Ele está sob as regras do direito administrativo? Resposta, sim, está. Última questão. Situação hipotética. O TCE do Pará alugou várias salas, não é ato, você fala que é ato e não vai dizer que não. Várias salas de aula de uma escola privada para a realização de cursos de formação de seus novos servidores. Assertiva. Nessa situação, o ato de locação, ainda que seja regido pelo direito privado, é considerado um ato administrativo? Obviamente que não. Cai uma questão dessa, você dá uma risada na tua prova, que é uma a menos para você construir lá até os 80 pontos, os teus 90 pontos. Então, uma a menos. Eu lembro uma questão dessa que se ele opa, essa aqui é fácil, já ganhou um pontinho a mais, beleza? Então, vá com esse entendimento para a tua prova aí que você vai fazer uma boa prova. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima aula.